Vamos a fazer algumas, digamos assim, aplicações com instruções do CEP, do ISA, mas hoje vamos a trabalhar com um microprocessador diferente, que é o 16F628. É um microprocessador um pouquinho mais robusto que o que a gente já vem trabalhando, que é o 16F84. Esse microprocessador, ele tem um encapsulamento de 18 pinos, né? E vejamos aqui alguns detalhes rápidos de portas, né? Tem gente ainda chegando. Temos a porta A, né? Temos porta B também. A ver, cadê? Não, tem porta A aqui e a porta B, né? Certo. Qualquer coisa que a gente for falar aqui a mais sobre este microprocessador, esse microcontrolador, eu vou apontando aqui na folha especificações, lembrando que cada das folhas de especificações que eu passei para vocês, elas têm aqui uns, tipo assim, marcadores, né? E a estrutura é quase sempre a mesma, já que é o mesmo fabricante. Então, temos aqui a organização de memória, o princípio é o mesmo, temos o contador de programa de 13 bits, a pilha, o vetor de reset e o vetor de interrupções, que por sinal é uma coisa que a gente vai ver posteriormente em aulas, talvez próxima aula ou daqui a 2 aulas, né? Esse aqui, ao invés do 16F84, ele tem 4 bancos na memória de dados. Então, aqui estão os 4 bancos. Você já tem uma maior quantidade de registros para configurar, logo, isso também dá uma noção do quanto ele pode ser robusto para certas aplicações, né? Certas aplicações específicas, né? Os registros de propósito geral, diferentemente do 16F84, começando no endereço 20H no banco 0, no A0 no banco 1 e assim por diante, né? Você já tem mais ou menos, espero, uma noção do que eu faço quando eu leio essa parte do datasheet, né? Que é procurar os endereços, né? E hoje a gente, então, vai utilizar alguns desses registros, né? E justamente peguei esse micro aqui também, porque ele tem algumas, digamos assim, coisinhas ocultas que quando você não se atenta, pode que seu programa não funcione bem, e isso com certeza tem a ver com uma compreensão, né, correta da arquitetura. Então, como isso aqui é uma disciplina que fala de micros, a arquitetura é sempre, digamos, o problema mais importante. Então, vamos começar, né? Inicialmente já tinha falado. Começamos com essa instrução aqui, é que define, né, o microcontrolador que a gente vai utilizar. Se vocês já assistiram todas as aulas anteriores, eu devo ter explicado lá um método para garantir que o MPLAB, né, não dê problemas com registros de propósito geral, né? Então, eu vou salvar isso aqui no aula 06.asm, na pasta número 6. Professor, Diga, pode falar. eu acho que a maioria do pessoal deve estar na mesma situação do que eu. A gente estava bem focado na lista nesse final de semana, então a gente está devendo ainda, eu pelo menos estou devendo a aula número 5. Óbvio que você não vai poder explicar ela na aula de hoje, mas se você Uhum. puder, quando for fazer referências a essa aula, falar mais assim, Mas falar, assim, sei lá, Como se fosse a primeira vez. mais explicando, porque senão fica realmente complicado para a gente entender. Por causa da lista, a gente acabou devendo essa aula. certo, não, tudo bem, eu posso até entender, mas vamos lá, eu vou fazer o seguinte, cada vez que eu for fazer referência a algo que esteja em aulas anteriores, eu farei uma breve referência, mas assim, eu entendo a preocupação de vocês, isso também é importante para mim, que vocês estejam preocupados com o aprendizado, mas eu vou apontar melhor a certos lugares de certas aulas, certo? Para que vocês já, caso tenham uma dúvida mais aprofundada, vocês vão lá direto naquele local onde eu vou apontar nas aulas, e aí vocês com certeza vão aumentar, né, o aprendizado, ou pelo menos esclarecer melhor. Tudo bem? Eu vou levar em consideração isso aí que você me falou. Pronto, obrigado, professor. Beleza. Então, coloco aqui, inicialmente eu fazia o contrário, colocava include, né, aquela instrução aqui, né, include, né,
e colocava a biblioteca, né? Dessa vez eu estou fazendo o contrário, justamente para evitar esses problemas que eu expliquei na aula número 5, finalizando a aula número 5, na compilação eu falei sobre isso, aí vocês podem ir lá no final da aula 5 que vão encontrar isso. Eu vou colocar aqui P16F628A.inc, que é um arquivo de cabeçalho, mas que na verdade é para incluir alguns, digamos, mnemônicos criados pelo fabricante. Essa... Pode falar, quem vai falar? Professor, Diga. no final da aula 4, que o senhor tinha começado a parte do 16F, eu acho que 84, 84, é. eu procurei na internet o arquivo INC e não achei. E aí eu baixei o que o senhor disponibilizou na plataforma. Mas, Sim, assim, sim. para os outros microcontroladores, onde é que eu consigo achar esses arquivos? Veja bem, tem uma técnica bem simples, eu não tenho receita para isso, mas bora ver se eu posso mostrar aqui para vocês. Eu vou no Google diretamente e coloco assim, ó. Deixa eu ver se vocês vão ver aqui o que eu vou fazer. É porque eu estou usando aqui uma tela para projetar e uma outra para. Deixa eu ver aqui. Existe uma maneira para fazer isso, né? Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Colocar P16F628, por exemplo, o de hoje, ponto .inc, né? Vamos ver, geralmente aparece aí, né? Hum, Os arquivos são, que eu tenho aí são já um pouco, tipo assim, já tem tempo que eu estou em posse deles e provavelmente nem, vamos ver, peraí, mas é um arquivo de texto, né? Extensão .inc, vamos ver se eu acho por aqui. Aqui está, ó. Tipo, geralmente sempre tem um que outro fórum por aí, esse GitHub, por exemplo, ele é, pues, é bem conhecido. Se entrar aqui particularmente, ele está falando. Então, não vou entrar porque aqui já está incluído, inclusive já está falando aqui. É só você entrar e baixar lá. Ele é como um reservatório de arquivos. E aí você baixa o arquivo, né? E pelo que eu estou entendendo, esse aqui também, né? Então é só você procurar na internet que vai encontrar. Não tem problema não. Mas esse aqui que eu vou utilizar hoje também vou deixar disponível aí no Schoology. Então não há problema com isso, Beleza. beleza? Eu encontrei até um do GitHub, só que não compilou. Eu não sei se era o arquivo ou se foi. Eu refiz os passos até, mas ele não compilou de jeito nenhum. Quando eu coloquei o seu arquivo, ele compilou. Então, Ah, tente ver porque provavelmente pode ser alguma, porque você pode modificar esse arquivo, né? Você pode modificar. Então, veja se o autor que fez aquele arquivo que você baixou fez alguma modificação que não condiz com aquilo, com a versão original. Os que eu estou mandando para vocês são sempre a versão original do fabricante, né? Então, só peço para que vocês se atentem a isso também, viu? beleza. Eu vou colocar aqui, inclusive, já para que vocês tenham acesso. Pois é. Então, aqui está, esse aqui, né? O 16F628A. Geralmente o arquivo sempre vem com isso aqui, ó. Direitos reservados, tá? Da Microchip Technology, né? E ele aponta aqui sempre para biblioteca do tipo para o compilador MPASM, que é o compilador que a gente usa, né? E aqui embaixo vem todos, né? Então, sempre se atentar para isso, né? Tem gente que pode fazer seus próprios arquivos .inc, até a gente vai fazer, ao longo da disciplina, a gente vai fazer alguns arquivos desses também, né? Para a gente trabalhar. Bom, então, só continuando, eu já chamei aqui o arquivo, só vou salvar, né? E vou adicionar, né? Aqui. Não se esquecer de fazer isso, né? Se você não adiciona aqui, o projeto não reconhece, né? Nenhum arquivo fonte. Vou continuar então aqui.
Então, hoje vamos fazer aqui um pequeno programa que multiplique, certo? Tal como eu botei lá no cronograma, no dia de hoje iríamos fazer algumas coisas relacionadas com a palavra configuração, mas a gente já foi fazendo algumas coisas ao longo das últimas aulas. Na aula número 5, sugiro que vocês se atentem nessa aula, que foi uma aula, assim, digamos, bem interessante em termos de configuração. E, e aqui eu simplesmente vou fazer o que já falei na aula 4 e 5, né? Que é configurar, né? Ou configurar o oscilador, né? O cão de guarda, né? O watchdog timer, né? Que a gente disse que não vai utilizar, então bota em off. Tem um sistema de colocar o sistema em retardo quando ele tem algum problema, digamos assim, na alimentação, que é o Power On Timer, tá aqui, Timer Enable, coloca em On, sempre, até o momento sempre utilizei isso, né? Eu vou abrir também aqui do lado o arquivo .inc para a gente poder fazer referência rápida a algumas variáveis, né? Vou colocar ele aqui, isso, pronto. Se vocês tiverem dúvidas, os que já assistiram as aulas anteriores, podem ir perguntando enquanto eu vou escrevendo, para não ficar assim eu só falando e vocês se perdendo aí, né? Vocês vão falando que eu vou escutando aqui. Esse aqui é o bit que habilita o sistema para resetar o micro quando você tem alguma anomalia elétrica também na alimentação. Esse aqui é uma outra coisa que no 16F84 você não tem, que é desabilitar um módulo para trabalhar com baixas potências. Então, no nosso caso, não é isso propriamente dito. E tem a proteção da memória, né? A memória flash, memória, a memória flash, né? Proteger o código-fonte, né? Eu vou colocar nos dois casos, são duas, né? Memória flash, a memória EDOS-PROM, né? E tem também o Master Clear, né? Habilitar ou desabilitar o Master Clear. Nesse microcontrolador, é bom que a gente veja logo isso, a distribuição de pinos aqui, o Master Clear ele está no pino 4, mas ele também funciona como potencial de programação e como um pino da porta A, o pino 5, o bit 05 da porta A. Então, a gente pode, se nós utilizamos o Master Clear, então essa porta aí não vai ter como ser usada nas outras duas funções, ou seja, somente vai funcionar como uma entrada de reset. Então, Master Clear Enable, né, On, ou seja, que está habilitado. Pronto. Nesse sentido, nossa configuração inicial está pronta, né, e agora a gente vai, digamos que, entender um pouco sobre como se configura esse microcontrolador, né, que ele tem algumas, digamos assim, algumas variantes com relação ao anterior, o 16F84, que ele era menor, né, e que tinha menos registros na memória de dados, né. Então, inicialmente, a gente sabe que nosso programa ele sempre inicia, né, aqui vou colocar eu vou colocar assim melhor, deixa eu ver se eu coloco aqui isso. Ele inicia posição H00, todos os micros, né? Eu vou começar na posição H000, né? E como fazia anteriormente, vou começar no início. E aqui eu vou começar a fazer o que comumente a gente fazia nos outros programas, que era definir, né, um banco zero para ele dizer coloque em 1 o registro de status, o bit RP0, vocês podem conferir aqui também, banco zero status, né,
E status tem RP0 aqui, né? Então, coloquei 1 RP0 e você vai para o banco 0. Coloquei em 1 esse bit e você vai em 0, perdão, e vai para o banco 0. Coloquei em 1 e você vai para o banco 1. Então, aqui na verdade é o banco 1 e aqui o banco 0. Certo? Então, estando aí, a gente agora vai configurar algumas coisas que esse microcontrolador tem, que provavelmente muita gente não, quando vai programar, não se lembra, mas ele tem e tem que ser desabilitados. Isso seria o seguinte: temos nas portas, né? Primeiro vejamos a organização de memória. A memória de dados, ela tem um registro chamado, a ver, cadê? CMCOM, estou procurando aqui. Aqui, esse registro, o CMCOM, ele é um registro que está associado a essa parcela aqui, a essa seção, que é o módulo de captura, comparação e PWM. Então, ele é um módulo que pode ser configurado para operar dessas três maneiras, certo? Hoje a gente não vai utilizar ele, mas eu vou somente mencionar por uma única questão, que se você não configurar ele da maneira correta, você termina deixando as portas do seu microcontrolador, especialmente as portas da saída, né? Perdão, as portas, os pinos da porta A, como entradas a um comparador, né? Então, como funciona o módulo de comparação? Vamos ver aqui, ó. O módulo de comparação, ele pega o registro CMCOM, certo? E configura dessa maneira aqui. Lembrem, então, que quando você configura, você está dizendo para o micro, né, e o módulo especialmente, o que representa cada um desses bits, né? E aqui está um equivalente do que acontece com a porta A quando você deixa esses comparadores habilitados, né? Então, por exemplo, no nosso caso aqui, o CMCOM, quando você coloca 7 aqui, você deixa os pinos soltos. E é isso muitas vezes o que a gente quer quando não quer utilizar os comparadores. Se você deixa em 0, 0, que é o mais comum de acontecer, tipo você, vai e programa, né, faça o seu algoritmo principal, né, e você se esquece de configurar isso aqui. Então, suas portas, né, RA0 até RA3 vão ficar conectadas como entradas inversoras e não inversoras a um comparador interno. E isso vai ser um sério problema, porque se você configura suas entradas da porta A, né, ou melhor, se você configura os pinos da porta A como entrada, você termina enviando sinais para comparadores e provavelmente, né, não vai acontecer nada do que você espera que aconteça, porque certamente não estão sendo processados como informação digital, e sim como entrar ou como informação armazenada em registros, e sim como entradas diretas a uns comparadores. Então, geralmente se observa isso aqui, que é configurar os 3 primeiros bits menos significativos, justamente a fazer isso aqui, ó, pegar esses 3 e colocar em 0. E aqui está, modo de comparador, certo? E aí você coloca todos em 0. Perdão, em 0 não, em 1, para que eles fiquem soltos, né? Qual seria o equivalente disso em hexadecimal? Então, o primeiro é verificar em que parte da memória de dados esse registro está. E eu faço questão também de falar isso porque quando a gente começou as aulas teóricas, eu falei muito sobre endereçamento direto e indireto, né? E quando você vai apontar para qualquer desses registros que está dentro da memória de dados, né? Evidentemente, você precisa de lembrar quais são os acessos diretos e indiretos. Então, se você quer acessar isso aqui, tem como, né? Mas tem que primeiro apontar para um desses bancos. Se CMCOM está no banco 0, então eu tenho que primeiro ir ao banco 0, e para isso eu utilizo um endereçamento indireto. Falo indireto por quê? Porque isso aqui é uma coisa muito importante, inclusive para a prova, sei lá, né? Quando se fala de endereçamento indireto, você não está enviando o endereço da posição onde você onde você quer armazenar, ou onde você quer ler ou capturar, né? Na verdade, você utiliza um registro especial, e isso estava justamente no início, na aula síncrona, na última aula síncrona, eu acho que eu falei, mostrei para vocês um diagrama de bloco de todos esses micros que a gente vai trabalhar,
E tem um registro chamado FSR, né? É como se fosse um registro que aponta ou coloca nele um endereço, certo? Dos registros de função especial, que são justamente os registros que se encontram na memória de dados, ou seja, todos esses aqui. Então, para você acessar todos eles, você utiliza FSR, certo? E quando você acessa eles por esse meio, você de alguma maneira, certo? Intuitivamente você pode deduzir que está sendo utilizado um endereçamento indireto. E então, para eu acessar o CMCON, uma maneira, né, de configurar esse acesso indireto é utilizando o que já venho falando com vocês. Primeiro, eu utilizo o banco zero, né, porque esse registro está em banco zero, né. Opa, aqui, banco zero, certo? Estando no banco zero, eu já sei que executei uma instrução parecida a essa aqui, né? Uma instrução exatamente igual a essa, né? Que ela faz o quê? Utiliza o registro internamente SFR, FSR, para apontar ao banco zero. Estando no banco zero, eu quero configurar aquele registro CMCOM. Aí eu estaria fazendo o que? Primeiro, um endereçamento, certo? Uma coisa que é bom falar aqui, é a questão de que essa instrução move LW, ela é do tipo que é um endereçamento imediato, porque você está passando um valor, certo? Você vai passar um valor para o registro de trabalho. Que valor será esse? Pois veja bem, eu quero primeiramente configurar o CMCON como tipo, ou desabilitar todos os comparadores. Desabilitar os comparadores seria chegar aqui e colocar esses 3 bits em 1, né? De acordo com essa tabela aqui. Se colocar todos em 1, comparadores ficam em off. Então, se eu coloco isso aqui em 1, 1 e 1, vai dar 7, né? E com esse 0 aqui vai dar 7. Esses primeiros 4 bits daria 7. E isso aqui eu não vou utilizar, então eu boto em 0, que é justamente no modo padrão que ele se encontra, né? E o demais eu vou colocar 7. Então, em hexadecimal seria o mesmo que H07. Pronto. Nesse momento, o meu registro de trabalho ele ficou por endereçamento imediato com o número 7 hexadecimal no seu interior, né? E agora eu vou fazer o que? Vou pegar com uma instrução que é por endereçamento, certo? Direto, que é isso aqui, WF, que diz o que? Pegue o que está no registro de trabalho e mande para onde? Mande para o CM.com. Aqui no include, está inclusive, vamos procurar aqui. Deixa eu ver aqui. Está no banco zero, né? Então está aqui, ó. Cadê? Aqui, certo? Então já é só escrever desse jeito, CMCON e pronto. Então aí já com... Mas o que foi que a gente fez até agora? Foi para o banco zero, botou o número 7 e esse número 7 carregamos em CMCON, que é o que a gente queria para quê? Para desabilitar comparadores. Nesse caso, estou dizendo que todos os comparadores ligados à porta A vão estar desabilitados, logo as portas vão ficar livres para ser utilizadas, já seja como entrada ou como saída. Então, primeiro requisito, né? E aí aproveitei também para falar do gerenciamento direto e indireto. Eu falei que isso aqui era direto, certo? Mas veja bem, como já falei, esse CMCON, ele está onde? Em um banco da memória de dados. Então, internamente, o micro vai utilizar aquele FSR para apontar, então, querendo ou não, é outro endereçamento indireto, mas para a gente que está aqui nessa camada de interpretação, termina aparecendo um endereçamento direto, né? Porque você está passando diretamente a posição, né? Isso aqui é um equivalente, né? Que isso aqui, 001F. Então, eu estou passando direto, né? O endereço, mas não. Por dentro, ainda como se fosse uma questão de pegar essa instrução e ver o que ela tem por dentro, tem ainda mais. Tem uma estrutura lá, lógica sequencial, que se encarrega de pegar esse endereço, mandar para FSR e FSR aponta para a posição no banco de dados. Então, querendo ou não, é indireto também. Então, o que você mais observa nesses processos aqui de programar micros é endereçamento indireto. Bom, já configurei, né? Agora eu posso fazer uma outra coisa. Esse micro também, e olha que aqui são particularidades físicas, né? Então, por exemplo, esse micro, ele tem pull-ups também. Pull-ups é o quê? É aquele resistor, certo? Que você já tem conectado diretamente da porta para o VCC, né?
atenção de alimentação. E para que ele serve? Bom, vai depender muito do que você vai fazer, né? Imagine você colocar um botão na entrada, aí você configura um pino, certo? Como entrada, e quando você colocar um botão, você coloca geralmente, né, um pull-up, certo? E assim você consegue, de alguma maneira, revezar nos estados lógicos, né? Se você já tem pull-ups internos, então você se poupa, né, daquele resistor externo de pull-up, porque você já sabe que tem um, e você só conecta o botão direto, né? Geralmente, conecta ele em modo sync, né? Que é quando você coloca o botão conectado com a terra e o outro extremo do botão direto na porta, no pino. Nesse caso, você utilizaria um pull-up interno. Mas quando você configurar ele como saída, não tem como usar um pull-up. Os pull-up não tem sentido quando você está fazendo saída, né? Lembremos disso. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou falar disso especificamente nesse registro. É, organização de memória, geralmente é a seção onde você encontra tudo sobre a memória, e dentro da memória, você vai encontrar memória de dados e memória de programa. Na memória de dados, que é a que a gente quer falar, tem um registro chamado, é, a ver, cadê? Registro de propósito geral, não, de função específica, né? E aqui está o Option Reg, é um registro, certo? Que como vocês veem aqui, ele tem uma, uma descrição aqui que diz, ó, habilitar pull-up da porta B. Então, já vimos um problema físico que era qual? Um problema não, digamos assim, uma característica física de conexão na porta A, que era os comparadores. Agora na porta B, esse micro, ele tem pull-ups, né? Quando você habilita os pull-ups, na verdade você não está colocando todos os pinos com pull-up, não. Ele estabelece aqui, ó, diz que ele habilita os pull-ups individualmente para, ou seja, para os latches que estão associados na porta, né? Então, um latch é como se fosse vamos ver, é uma estrutura de armazenamento básica feita com portas lógicas, mas ela, nesse caso, seria o quê? Com esse latch, ela habilita ou desabilita. Habilita o quê? A existência de um pull-up. Então, e como vocês veem, ele é habilitado em nível baixo. Então, se você colocar 0 aqui, você termina habilitando os pull-ups, né? E com isso, eu posso fazer uma breve simulação e conseguir algum tipo de resultado, né? Sei lá, eu quero pressionar um botão, então eu posso fazer isso, né? Então, só para levar em consideração isso por enquanto, né? Mais para frente a gente vai ver que esse registro também vai ser utilizado para configurar pré-escalamento de temporizadores, certo? Do Webtoon Timer também, né? E até com configurações de transição, de interrupções externas, né? Isso a gente vai ver com certeza. Bom, então, o único que queria mencionar é isso. Então, olha aqui, esse micro, ele já tem esse registro já mexe com algumas, digamos, características físicas externas, perdão, internas, né? E, bom, é isso que a gente vai fazer. Então, eu vou vir aqui, né? Eu vou fazer o quê? Isso está onde, esse registro? Ah, primeira coisa, esse registro se encontra em que posição de memória? Então, eu vou outra vez na organização de memória, memória de dados, né? Aqui e vejo que Option Reg, ele está... Bom, veja bem, isso aqui é interessante também de se falar. Não sei se vocês já notaram que no 16 F84 você tem um status no banco 1 e no banco 2. Aqui você tem 4 bancos e acontece o mesmo, estão todos os 3 bancos. Porque o status é o registro que permite você mudar de bancos. Então ele tem que estar em todos os bancos. Ou seja, em outras palavras, você tem acesso a ele desde qualquer banco, mas observe que os endereços são diferentes. Isso significa o que exatamente? Significa que você está utilizando aquele mesmo registro FSR, que é a chave, né, naquele processo de endereçamento indireto. Se não tivesse esse registro FSR, não teria como ter esses 3 registros status nos 4 bancos, né? Contador de programa, e aqui está Option Reg, e aqui também. Então, você pode acessar desde 2 bancos, né? Então, eu vou acessar ele no banco 1, né? E como é que eu acesso ele? Então, eu vou aqui, escrevo banco 1, que foi uma macro que já foi feita inicialmente, né? Aí eu pego aqui mob LW, né? Vou fazer o quê? Vou carregar o 00, porque se eu vou carregar tudo em 0 no Option Reg, pues eu coloco 0, né? Com com um número hexadecimal de 2 dígitos, né? E depois pego isso e carrego aonde? No Option
aqui está escrito como aqui no INC, né? No arquivo de inclusão, ele está aqui como option reg. Então, pronto. E aí já carreguei. Nesse caso, eu fiz o quê? Habilitei, né? Ou habilita os pull-ups, né? Internos, certo? E agora eu faço o quê? Eu vou, particularmente neste momento, eu vou fazer o que? Eu vou pegar e configurar um pino da porta B como entrada e toda a porta A como saída. E isso seria basicamente o quê? Passa isso aqui, né? Lembremos que quando eu carrego isso aqui é o mesmo que tudo zero e o primeiro bit menos significativo igual a 1, né? Então isso significa que agora se eu faço isso aqui, né, e mando para 3B, estou dizendo que somente um pino, né? E observe que nem sequer tive que modificar o banco. Eu já estou no banco 1, então eu posso continuar fazendo isso, porque no banco 1 eu tenho 3A e 3B. Então eu já posso fazer logo isso, né? Isso também é interessante, né? Veja quando você configura tudo que precisa no banco 0 e depois você termina no banco 1, se você precisar. Ou ao contrário, né? Mas eu vou dar uma dica agora. Agora você vem aqui, mop LW, com isso aqui você vai carregar, como já falei, eu queria que os pinos da porta, todos os pinos da porta A sejam saída, então mop WF port, perdão, 3A, né? Aí todos ficaram. E aí eu posso vir aqui e já, pronto, já disse, não, pronto, já configurei o que precisava. Aí eu venho aqui e digo, eu vou configurar agora um LED, né? Então eu vou fazer aquele truque da outra aula, vou dizer, defina um LED 1 na porta A, certo? No pino RA3, por exemplo, certo? Já que toda a porta A vai ser como saída, então vou escolher qualquer aí aleatório. E defina o LED 2, certo? Como a mesma porta A, só que é RA2. Pronto, beleza. E vou colocar um botão, certo? Que vai ser o botão de entrada. Bot, um, botão. E vou colocar na porta B, no único pino que é de entrada, que é quem? O pino 0. Então, RB 0. Lembrando que essa nomenclatura eu somente estou usando porque estão aqui, né? Aqui, ó. A da porta A e da porta B. Então, RB0 se refere a esse, ao pino 0, né? Bom, feito isso aí, então eu digo aqui, então eu quero que agora meu programa faça o seguinte, desligue o LED 1 e desligue o LED 2, certo? Aí você vai, compila e não funciona, que é o que com certeza vai acontecer. Por quê? Primeira coisa, quando vocês vão aqui na memória de dados, você percebe que ele tem 4 bancos. No 16F84 você tem dois bancos. Mas quando você vai aqui na organização de memória, na primeira parte que ele fala isso, ele mostra o vetor de reset. O vetor de reset, ele sempre é chamado por endereçamento, certo? Pelo endereçamento indireto, sempre desde o banco 0. Então, se você, por exemplo, aqui no caso da gente, eu fiz configuração no banco 0 e mexi nisso aqui, passei para o banco 1 e mexi em tudo isso aqui. E aí eu já venho aqui a executar meu programa principal, tipo, o que eu realmente quero fazer, né? E não roda, por quê? Porque eu ainda estou no banco 1. Então, o vetor de reset, que é justamente esse aqui, ó, ele somente começa a ser executado se você chamar ele desde o banco 0. Então, eu tenho por obrigação que fazer isso aqui, ó. Banco 0, e aí sim, com certeza, meu programa vai rodar. Então, a primeira, uma condição necessária e suficiente para que o seu programa seja executável é que ele esteja escrito a partir do banco 0. Em outras palavras, diga. Professor, Diga. o senhor passou aí falando sobre a questão dos pull-ups internos. Eu estava tentando entender aqui, mas não fixou na minha mente a Deixa função eu. deles. Pronto, vou mostrar aqui rapidamente, ó. Tem, não sei se já está pronto para escrever aqui. Tá.
Isso aqui é um pull-up. Vamos ver aqui. Geralmente não. Obrigatoriamente, sempre serão e sempre terão sentido os pull-up quando você faz com entradas. Então, por exemplo, aqui tenho meu pino de entrada, né? E aqui eu vou conectar um botão. Eu não sei se na terra, né? E aqui, esse resistor aqui, ó, que você conecta no VCC, é o famoso pull-up, esse aqui. Não sei se vocês estão me entendendo, né? Só que aí, o que acontece? Internamente, o micro, ele já vem com isso. Aí você habilita ou desabilita. Para quê? Veja bem, isso aí na verdade é como para evitar que você tenha um certo trabalho e evitar também, claro, uma certa influência de ruído externo, porque se você colocar um resistor internamente junto com o encapsulamento, você ganha muito em proteção, né, a interferência M, interferência eletromagnética e estática, né? E então, esse pular por cada pino, né, aqui é RBX, né? Sendo que X vai de 0 a 7, né? Então, aí está. Então, o que significa? Você tem um bit lá, o RBPU, que está no option reg, né? No registro option, né? Que você utiliza para quê? E ele é acionável embaixo. Se você colocar ele em 0, isso aqui é desabilitado, certo? Que seria o mesmo papel do que desabilitar isso aqui. Então, a ideia é que você tenha esse resistor já aqui dentro. Esse aqui é como se fosse a, a parte interna do micro e aqui a externa, né? Então, se você quer fazer isso aí, você habilita esse resistor aqui e não precisa colocar isso. Só conecta esse botão aqui, que quando você pressiona, ó, ele daqui para lá vai mandar, ó, quando pressionar um 0, quando deixar solto, pues um número 1, que é garantido pelo pular que está aqui. Não sei se vocês entenderam. Acho que esse conceito já vocês devem ter visto por aí em sistemas lógicos ou eletrônica analógica, não sei. Ficou claro? Professor, eu ainda não entendi a função dele aí. Não entendeu a função ainda do pull-up? Isso. Veja bem, a ver, pues, na verdade, porque primeiro é a questão de que eu tenho aqui um resistor, né? Eu vou só apagar isso aqui. Eu tenho aqui um resistor, né? Esse resistor faz o quê, então? Eu tenho uma conexão aqui, certo? Se eu pressiono esse botão, o que vai acontecer aqui? Eu vou fechar meu circuito, né? Sim. Isso aqui inicialmente é uma fonte, né? Se eu pressionar esse botão aqui, eu fecho o circuito com a diferença potencial que eu tenho entre esse ponto e esse ponto aqui. 0 volts, né? Então eu vou ter aqui no pino de entrada 0 volts, o equivalente a um zero lógico, não é não? Sim ou não? Sim. Sim. Agora, se eu soltar ele, qual a diferença potencial que eu vou ter aqui? A da fonte. Então, 5 volts, né? Então, qual a diferença, qual o objetivo é colocar um pull-up, na verdade? Você pode criar um sistema simples, básico de entrada de 0 e 1, entendeu? Então, se você já utiliza ou costuma utilizar isso, né? Então, o micro está lhe oferecendo que esse pull-up, ao invés de você conectar lá do lado de fora, ele já esteja aqui dentro, entende? Entendo. Mas aí o botão continua sendo físico externo? Sim, sim. Só que a Tá. única vantagem é que esse resistor você vai configurar apenas com um bit, que é aquele que fica no option reg, entendeu? Entendi. Pronto. Beleza. Valeu. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar continuidade aqui, certo? Já deixem lembrado isso aqui do banco zero, né? E aí eu vou aqui para o loop, né? Vou fazer, sempre utilizo essa frase aqui, né? Loop, para me referir a um ciclo infinito. E aí eu vou fazer o quê? BTFS, S, né? Na verdade já utilizei, não sei se já, acho que já utilizei essa instrução na aula 4 e na aula 5.
ou se não foi só na aula 5, então se atentem, no início da aula 5 vocês vão encontrar essa instrução explicada com diagrama de fluxo também, né? Eu coloquei um botão, né? Então verifico que essa instrução faz o quê? Ela dá um pulo a depender do resultado condicional. Essa instrução é bit, test de testar, file de registro e S de skip, pular, se vale 1, set, 1. Então, bit, test, file, skip, set. E tem a outra, bit, test, file, skip, clear, né? Quando é 0. Então, só muda a última letra. Mas é bom vocês verem a nomenclatura lá também, no próprio, acho que eu mostrei também na aula 5, mostrei isso aqui, ó, no CEP de instruções, né? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Bit, test, file, né? Skip, se 1, e vai na seguinte instrução se for 0. Então, e também expliquei na aula 5 isso. Essa instrução aqui, como ela envolve pulos, né? Mudanças de endereço ou atualizações do contador de programa, diferentes da posição atual, pois então ele gasta um ciclo máquina se ele for diferente de 0, e ele gasta 2 ciclos máquina se ele for 1, ou seja, quando ele tem que pular. Então, sempre que uma instrução geralmente envolve condicionais, ela tem que pular. E quando ela pula, gasta 2 ciclos máquina, né? E na aula 5 também expliquei de maneira bem clara como se calcula o ciclo máquina, em função também, obviamente, daquele processo de execução de instrução que é baseado em 3 fases, né? Procurar, decodificar e executar, né? Mas tudo de acordo ao que o datasheet indica, né? Então, volto aqui e estou dizendo que verifique se o botão foi o quê? Se vale 1, não é não? E se ele vale 1, faça o quê? Vá para uma subrotina, né? Ligar, ligar, ligar LED, pronto, certo? E se não, então, se não é igual a 1, perdão, se não pressiona, aliás, se isso aqui é igual a 1, ele tem que pular. Se não é igual a 1, é desligar. Se ele for, então, BSF LED 1, né, por exemplo. Nesse caso, estou verificando quanto vale o botão, né? Se o botão eu configuro do jeito que eu expliquei aqui para você agora. Opa. Bom, eu vou tirar isso daqui. A ver. Não vou perder tempo com isso, mas se eu ligar aquele botão no modo sync, que foi aquilo que eu mostrei agora, né? E eu estiver com os meus pull-ups habilitados, pois então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente ir ver. Se eu não pressiono o botão, ele vai ser igual a 0, então ele vai desligar o LED. Então eu vou criar aqui uma instrução chamada desligar LED, né? E nela eu vou fazer o quê? Vou colocar BCF LED 1, certo? Seria basicamente isso. Se eu não pressionar o botão, isso aqui vai valer, né? Ou melhor, em outras palavras, quando eu realmente quero que ele acenda, né? Ele vai ligar isso aqui, né? Não? E posteriormente eu quero que ele volte ao loop, ao início, para que ele questione de novo se está ou não está pressionado, né? E aí eu posso fazer o seguinte, ó, enquanto um LED está ligado, o outro esteja desligado, né? E qual a diferença de tempo entre essa instrução e essa instrução? Será que os dois LEDs ligam exatamente no mesmo tempo? Pergunto aí para vocês que estão aí já me acompanhando nesse raciocínio. Será que os dois LEDs ligam exatamente no mesmo momento? Não, pelo que eu Não, entendi. Acho que não. porque eles não ligariam no mesmo momento, gente. Tem alguns clockzinhos aí de diferença, né? Isso, muito bem, exatamente. Então, como você tem um ciclo máquina para executar uma instrução, né? E na aula 5, no final da aula 5, expliquei isso, então vocês vão lá como calcular o ciclo máquina. Então, particularmente aqui, o ciclo máquina desse micro é 4 vezes o ciclo do clock. Então, querendo ou não, se eu configuro 4 MHz, né?
para o clocking baseado em... Lembrem que eu coloquei aqui um oscilador baseado em cristal de quartzo. Então, se eu coloco 4 MHz, eu consigo um ciclo máquina de 1 microsegundo, né? Já que 4 vezes 1 sobre 4 MHz vai dar 1 microsegundo. Então, esse LED liga em 1 microsegundo e esse aqui demora 1 microsegundo para ligar. Então, querendo ou não, esses são critérios que a gente não pode esquecer, né? Como a gente está programando uma memória que inclusive é memória de programa ou de instruções, você nunca está executando nada concorrentemente, né? E é bem diferente do que você faz quando programa em VHDL uma FPGA. Você programa para tipo assim, para criar uma estrutura de matriz combinacional, acrescenta um clock, beleza, mas nunca você está aqui programando paralelo ou concorrentemente, né? Como acontece em estruturas puramente combinacionais, né? Então aqui, do jeito que eu fiz, eu vou fazer o que? Vou ficar alternando, né? E quando isso termine, aqui também eu quero que ele faça um loop, né? Então, como vocês podem observar, foi somente uma questão de configuração e um manuseio aqui dessa instrução. E vamos ver realmente como funciona isso, né? Se a aula termina 8h10, então dá tempo ainda. Então, bora aqui compilar. Sempre dá erro com esse microprocessador, esse microcontrolador em particular, sempre dá esse erro aqui, pelo menos no meu computador, mas espero que no de vocês não dê. Mas ele está livre de erros, bom, então tá tudo certo. Vou aqui no Proteus, vou somente... Pronto. E vamos colocar aqui os microcontroladores, né? Então um PIC, né? 6F628A, né, que está por aqui, né? E vamos colocar alguns botões também. Um botão, na verdade, porque, como acabei de falar para vocês, né, eu vou utilizar, a ver, então, eu vou utilizar tudo isso aqui, a ver. O que que vamos fazer então? O pull-up, bom, isso aqui é a parte interna do micro, para que vocês não se percam no que eu estou falando. Aqui como se fosse a parte interna do micro, né? Aqui está meu pino, o botão está ligado no pino RB0, então esse aqui vai ser RB0, né? E aqui está o meu pino externo, né? Aí eu vou fazer o que? Eu quero pegar um botão diretamente, eu vou colocar ele, né? Fisicamente e vou conectar na terra, certo? Então, como eu habilitei o pull-up internamente, vai ter o quê? Qual a conexão que eu vou ter aí? Eu vou ter uma coisa como isso aqui, né? Um resistor de pull-up habilitado para ele, que está como entrada, certo? Ligado diretamente com VCC. E aqui vou ter o valor lógico que o microprocessador vai receber, né? Então, se eu pressionar aqui, vai ter um zero lógico aqui. Se eu não pressionar, vai ter o quê? Um lógico. Então, essa é uma coisa interessante, primeiramente. A configuração física dele, a natureza dele, que é NA associado a uma conexão tipo sync, né? Sync é tipo, o botão está ligado ao terra, né? E por outro lado, temos uma questão interessante que eu tenho outros pinos, né? Tenho RB1 até RB7, bom, sei lá, acho que sim. Porque tem alguns que tem até 6, 7, 5 pinos. Esse aqui tem 8, né? Aí, então, particularmente esse aqui, eu pergunto, será que os pull-ups desses aqui também estão habilitados? Então, não. A resposta é não. Por quê? Porque tal como o fabricante indica, os pull-ups você habilita
dependendo de se você configurou como entrada ou como saída. Esse aqui, o RB0, foi o único que você configurou como entrada no registro TRIS-B. A gente carregou TRIS-B com 0, foi 01, né? Então, apenas esse bit aqui vai funcionar como entrada, todos os demais como saída. Então, o bit RBPU, que se habilita embaixo no option reg, o registro option, ele vai somente habilitar aqueles que foram configurados como entrada. Então, como foi só esse pull-up apenas vai funcionar. Os outros ficam sem pull-up. Então, isso só para que fique claro, né? E aí, é isso que eu vou fazer no Proteus. Vou pegar, então, agora um botão, aqueles interativos, e vou pegar também 2 LEDs, né? A ver, LED. Cadê? Vou pegar o verde e um outro LED vermelho. E resistores também, né? Tem um resistor aqui genérico e pronto. É só vir aqui, conectar. Lembremos que o LED 1 foi na porta R3, deixa eu ver aqui, a ver. Então, aqui está o 16F628, esquemático do Proteus, biblioteca do Proteus. Aí o que a gente vai fazer é conectar o botão, né? O botão está na RV0, que seria aqui, né? Eu somente vou conectar e vou trazer, vou colocar ele aqui, pronto. Né? Então, o botão aqui já está pronto. Observe que se eu não tivesse pull-ups internos, por exemplo, no 16F84, e eu acho que se vocês se atentam para a aula número 5 e 4, eu coloquei uns pull-ups aqui, né? Pendurados, né? Para garantir essa mudança, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, então, eu vou colocar agora os resistores, né? Para RA3, RA2, né? RA2, RA3, né? O LED 1 está por aqui, vamos ver. Não, perdão, LED 1. Pronto. E, evidentemente, salvamos. E, como eu já compilei, eu só vou pegar aí e vou pegar aqui o arquivo e observem, tem que configurar aqui para 4 MHz, né? Na aula números 4 e 5 também expliquei os motivos pelos quais às vezes eu me poupo de configurar aqui externamente o oscilador. E também fiz um exemplo usando o oscilador aqui configurado, só para que vocês vejam que das duas maneiras vai funcionar. Claro que na prática, no laboratório, evidentemente a gente iria ter que colocar o oscilador externo mesmo, mas já está explicado lá na aula 4 e 5. Vou dar um play aqui e vamos ver. Observem aqui, certo? Está funcionando? Aparentemente não, né? Mas por quê? Alguém sabe por quê? Os resistores estão altos, professor? Isso, Então, eu vou colocar aqui, geralmente eu coloco 220. Muito bem, tem gente que às vezes não lembra, mas isso é bom. Na número 4, aula 4 e 5, também comenta um pouco ao respeito disso aí, né? E aí, certo? Funciona, mas observem que aqui eu estou usando pull-up da onde? Internos. Então, só para ficar claro isso aí, né? Outra coisa,
Bom, isso aí era o que queria mostrar, falar sobre algumas instruções, mas agora eu vou falar de umas outras mais interessantes. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem falar enquanto eu vou preparando o código para o cenário para o próximo exercício. Podem falar, viu? Vou só parar aqui a simulação, já parei. Professor, esse botão, só para recordar aqui, ele é aquele que um clique ele mantém a posição ou tem que pressionar? E esse aqui, você está falando, esse botão que coloquei aqui, Isso. é aquele botão, é pulsador, né? Chama, né? Ah, o pulsador, entendi. Isso. Inclusive aqui no Proteus você pode fingir esse fenômeno que você me falou, a trava, né? É aqui, ó. Tem aí, ó. Pressiona aquele aqui, porque é um botão interativo, né? Aqui no Proteus, né? Mas na prática teria, né? Teria o botão control ou tem aquela chave, né? Que você chama, uma chave qualquer desses aí, de um comutador simples de 2 posições. Beleza. Eu vou colocar aqui um outro código. Vamos fazer agora um pequeno algoritmo para fazer multiplicação, né? Deixa eu ver aqui. Uma coisa que acontece especialmente comigo, que sou que estou fazendo digamos assim, vários exemplos, enquanto vocês estão aí observando, é que no MPLab você não, geralmente você pode fazer isso aqui, ó. Eu fiz um programa .asm associado ao projeto, né? Aula 06. Mas eu agora vou fazer um outro e vou salvar aí, dentro desse mesmo projeto. Às vezes dá muito problema, termina apagando o anterior. Então, o que eu costumo fazer, para que não aconteça esse pequeno problema chato, né? Eu venho aqui, eu tiro ele por um momento daqui da pasta e mando por lá uma posição onde com certeza o MPLab não ache. E aí depois eu vou e trabalho. Depois eu boto lá no projeto de novo e tranquilo. Então, vamos salvar ele aqui de novo. Vou colocar aula 06. Depois, pronto. E aqui eu vou adicionar. Certo. Então, o que vamos fazer agora? Um programa no mesmo micro, certo? Que nos permita fazer multiplicação, certo? E divisão, né? Não, multiplicação só. A divisão fica por conta de vocês na lista número 2, que já deixei para vocês lá pronto. Então, prestem atenção a esse aqui, que é basicamente, tipo assim, a multiplicação e a divisão, elas obedecem ao mesmo princípio, certo? De operações consecutivas. A única coisa é que a multiplicação tem uma operação, que vai ficar bem clara agora que eu mostrar, e já vocês vão deduzir qual será a da multiplicação, né? Bem, a da divisão, né? Então, de novo, né? Eu vou me poupar de algumas coisas que já fiz, né? Eu vou só copiar do anterior e vou colocar aqui, para não ter que repetir isso, que é a parte inicial, né? Chama o micro, chama a biblioteca e configura a palavra PSW de configuração. Pronto. O que eu vou fazer agora? Vamos primeiro a pensar um pouco em como que funciona o algoritmo de multiplicação, fazendo ele bit a bit, né? Ou melhor, trabalhando com palavras binárias, né? Então, inicialmente, quando se vai multiplicar uma palavra, cadê? Assim, temos A0, B0, né? Aí quando se multiplica uma palavra binária de 8 bits, né? Então aqui começa em A00 e termina em A70. E, perdão, é isso mesmo. E aqui, aliás, era melhor fazer de outra maneira, isso aqui tá ficando desnecessário, essas nomenclaturas aí. Vou colocar algo assim melhor. Cadê o negócio? Bom, eu vou colocar, finaliza em A7 e começa em A0, né? E B7, sendo que isso aqui são os bits, né? Então, isso aqui seria a palavra A, vou chamar A0 e aqui B0, pronto.
O que eu faço quando multiplico bit a bit? Mesmo princípio que você aprende, né, por lá, empiricamente, né, sem muita teoria, ao respeito da multiplicação. Você pode pegar cada dígito, né, e levar em consideração o deslocamento, certo? Para atualizar a base, né? A base numérica de representação. Então, você utiliza isso aí e sabe que vai dar A0, B0 no primeiro bit, né? Aqui, e assim por diante, né? Até você ter um conjunto de... Aqui você vai ter A7 no final, B7, né? E por aqui você vai ter um conjunto de A0, B0, e assim por diante até você ter A7, B7, né? Você que aqui tem um conjunto de somas, né? Somas, né? Certo? E aí você diz, bom, como é que eu vou fazer isso no microcontrolador, né? Veja bem, isso aqui é uma maneira, digamos, que você utilizaria, mas não necessariamente, ou melhor, pensando desde o ponto de vista computacional, não seria o mais adequado, por quê? Porque você iria gastar muitos ciclos, máquinas para fazer uma multiplicação. E a multiplicação, querendo ou não, é uma operação que qualquer microprocessador, ou pelo menos na área de controle, na área de engenharia como tal, onde a gente trabalha com sistemas microprocessados, é uma operação que tarde que cedo vai acontecer. Então, precisa que seja feita com um baixo custo computacional. E para isso, então, uma maneira de se pensar é a seguinte: com um pouco de sentido comum, né, a gente pode dizer o que quando você multiplica um número A0, né, por um número B0, você está dizendo o que exatamente? Que A0 vai ser somado com ele mesmo, certo? Quantas vezes? As vezes indicadas pelo número B0, ou seja, o número de vezes que somou A0 com ele mesmo é B0, B0 vezes, né? Então, esse é o princípio, né? E como é que a gente pensa nessa estrutura aí? Inicialmente, a gente tem que lembrar um pouco do fluxograma, né? Então, no fluxograma, deixa eu diminuir esse tamanho aqui, para que fique isso. E aí, já me espaço para fazer um fluxograma. O fluxograma seria como, então? Primeiro, eu tenho que carregar. Uma coisa interessante, na lista número 2, que vocês vão fazer posteriormente, né? Vocês vão ter eu tenho algumas questões aí em que eu peço realmente que vocês façam um fluxograma. O fluxograma é muito importante para fazer isso aqui, né? Porque às vezes você programando em linguagem de alto nível, você tem uma certa familiaridade, aí você não tem que estar muito perto da linguagem da máquina. Mas aqui, onde você tem instruções tão poucas, certo? Um ISA tão, às vezes tão carente de tantas instruções, ainda mais quando a gente trabalha com arquitetura RISC, né? Então, você termina por fugir, né, certo? Do foco central do problema quando deixa de lado o fluxograma. O melhor é você realmente primeiro fazer o fluxograma e depois sim você vê com que instruções você vira para fazer cada parte do fluxograma, né? Então, meu fluxograma inicialmente seria o quê? Eu vou ter que carregar o valor A0 e o valor B0, que são os números que eu quero multiplicar, né? Então, a primeira parte do meu fluxograma tem que ser isso aí, certo? E depois eu tenho que, digamos assim, começar a fazer a multiplicação. Mas para começar a fazer a multiplicação, eu tenho que pensar que A0 e B0 estão carregados em registros diferentes, né? E a primeira coisa a se pensar, inclusive pensando no resultado final, é que quando eu tenho um número que ele é expressado com 8 bits e um número que é expressado em 8 bits, outros 8 bits, quando eu faço a multiplicação, eu termino tendo provavelmente mais de 8 bits para expressar seu resultado. Então, eu vou ter um registro C0 e muito provavelmente concatenado. Concatenado quer dizer imediatamente do lado, né? Eu vou C0 e imediatamente do lado eu vou ter um outro que eu vou chamar de C1. Por quê? Porque pode ser que meu valor da multiplicação dê mais do que quanto? Qual o maior valor expressável, né, com 8 bits? 255, né? Então,
se o resultado da minha multiplicação for maior que 255, de 256 em diante, ele vai ter que utilizar um outro registro para expressar meu valor. Então, eu vou precisar de 2 registros, certo? Para expressar o meu valor. Essa é a primeira coisa que eu tenho que saber. Então, já que eu quero fazer uma multiplicação, eu vou, por segurança, limpar, né? Limpar o conteúdo de C0 e C1, correto? Essa seria a segunda fase do meu fluxograma, né? Depois que eu faço isso, eu tenho que pensar em uma maneira de executar isso aqui que eu expliquei. Somar o registro, o valor de A0 a si mesmo quantas vezes indicadas por B0. Então, a primeira coisa é, lembre muito bem da arquitetura, né? Você sabe que tem um registro fundamental que é a base de tudo, e esse registro é o registro W, o registro de trabalho, no MPLAB como WREG, né? Aí você lembra disso aqui, né? Então você diz, então com certeza eu vou ter que mexer com ele, né? Porque a ULA, ela trabalha diretamente com ele, de acordo com o diagrama de blocos. Então, querendo ou não, eu vou ter que pegar um desses valores, A0, e tenho que enviar para onde? Para W, que é o primeiro. Digamos assim, a primeira vez, esse valor aqui, a sua primeira vez, vai para W. E aí eu sei que estando com ele em W, eu posso mandar ele para onde? Eu vou mandar ele diretamente para um registro onde esteja armazenado o valor total das somas. Então, no primeiro momento, eu vou somar A0 com 0, depois A0 com esse aqui. Depois eu pego outro A0 por aqui e somo com esse aqui. Então, na verdade, cada vez que eu for somando, eu já posso ir armazenando aonde? Eu posso ir armazenando em C0, que é digamos assim, os 8 bits menos significativos do resultado. Mas, como eu sei que essa soma sempre vai ser salva aí, então, em vez de eu fazer simplesmente mandar ele para W, eu posso simplesmente pegar esse A0 inicial e mandar logo para onde? Para C0. Então, W, C0, né? Espero que dê para entender, porque às vezes essa caneta aqui... Tem alguém que esteja perdido, quer tirar dúvida? Pergunte. É isso aqui, né? Aí eu mando para C0. E agora eu vou fazer o quê? A multiplicação, né? Mas como? Baseado no princípio de somas consecutivas. E para isso, eu vou dar continuidade aqui, né? Então, temos o quê? W passou para C0. E agora eu vou começar a decrementar B0. Com essa instrução aqui, né? Todo mundo sabe que isso aqui, pois na sintaxe de linguagem de alto nível, isso é decrementar. Então, que eu decremento em uma unidade, né? Porque se eu decremento agora, eu já sei que esse zero já foi armazenado por uma vez, né? Então, já está armazenado essa primeira. A segunda vez só vai ser após uma primeira soma. Então, antes de efetuar a soma, eu vou perguntar por um condicional se B0, ou melhor, se essa, digamos assim, se o valor de B0 é igual a 0, na verdade. Se é igual a 0, significa que eu já cheguei no final de B0, então já terminaram o número de vezes que eu tenho que somar a 0. Então, aqui tem duas possibilidades, né? Eu acho que eu vou ter que... Eu vou fazer aqui um pequeno ajuste, porque, eu não sei, acho que aqui dá. Vou mexer isso aqui. Então, vou colocar um condicional, na verdade, né? B0 é igual a 0? Essa é a pergunta. Se sim e se não, né? Então, se for sim, né? O que eu tenho que fazer? Eu já posso dizer que terminou, né? Se não, ele simplesmente vai somar de novo. Então, vamos fazer o caso em que não é igual a 0. Então, se não é igual a 0, ele tem que continuar, né,
fazendo a soma, né? Fazendo decrementando, né? E como ele tem que continuar decrementando, então, cada vez que eu decrementando, eu tenho que fazer a soma aqui do que eu tenho em C0, certo? Com o que eu tenho em A0. Então, essa pequena parte aí, eu fiz desse jeito justamente para dizer que essa pequena parte tem que ficar aqui, né? E essa pequena parte, como se fosse um parêntese, sei lá, é uma inclusão que eu vou fazer aqui, né? É justamente isso aqui. Eu vou pegar e vou fazer o que eu tenho em A0, eu mando para o registro de trabalho, né? E depois eu pego e somo o que eu tenho em C0 com A0, ou melhor, com A0 não, com W, né? Com W, que já cai. Já que W vai ter A0, então C0 mais W é o mesmo que C0 mais A, e vou salvar aonde? Em C0. E depois ele vem aqui no condicional e verifica se B0 igual a 0. Se não, então ele decrementa e outra vez faz essa operação. E quando isso for 0, que seria esse caso aqui, né? Então, efetivamente, eu teria finalizado a multiplicação, né? E aí, nesse caso, eu poderia voltar ao início ou dizer simplesmente que finalizou. Então, vamos utilizar isso aqui. O que eu fiz aqui, na verdade, não é que seja... Isso, obviamente, não tem como ser feito, né? No diagrama de fluxo normal, somente eu quis dizer que aqui, entre essas duas coisas, vai ter que ter uma coisa como essa, né? Então, ele entra aqui e vá para aqui, né? Só para manter de clareza a estrutura que está em preto é como que a que me dá o fluxo principal e a que está em azul é a que me dá efetivamente o resultado do programa, que é a multiplicação. Então, eu vou fazer aqui e vou mostrar como se faz inicialmente, né? Então, vou colocar aqui o RG H00 é 20 e 20, né, que termina a aula, né? Isso, professor. Então, início e aqui. Bom, Professor, diga. o fluxograma da forma que você fez pode ser da mesma, como a gente vai fazer também? Você está, olha, eu expliquei. Justamente isso aqui é coisa minha que eu fiz para não me perder no raciocínio que estava em preto, mas a ideia original é que isso que está aqui esteja entre esses dois, né? Não sei se vocês me entenderam o que eu quis dizer aí, né? Não, Mas, não tô falando disso, não, que o senhor puxou. Eu tô falando, na hora de desenhar, o fluxograma pode ser bem simplificado, assim, que tem dentro dos espaços. não. Sim, não, tem que, o que eu penso é que tem que ser dessa estrutura, né? Tipo, você tem que mostrar cada passo do seu raciocínio, né? Você pode até inclusive dizer, não, por exemplo, isso aqui, se você me disser assim, ó, A0, mande para C0, tudo bem, eu vou aceitar, porque no final, para você fazer isso, vai ter que fazer isso aqui, lá no programa, eu vou pedir o código-fonte também, né? Então, querendo ou não, as duas coisas vão ter que se casar, né? Então, eu acredito que sim, desde que sua simplificação tenha coerência, sim, eu aceito, tá bom? Tranquilo, beleza. Então, agora eu vou entrar no banco zero, né? E vou fazer o quê? Vou carregar esses dois valores. Primeiro, move, eu vou fazer isso aqui e vou carregar um número. Vamos supor aqui uma multiplicação, 4, um número que, obviamente, primeiro vamos fazer um teste com dois números cuja multiplicação seja expressada em 8 bits e uma multiplicação cujo resultado seja expressado em mais de 8 bits. Então, primeiramente 5, vou movimentar para onde? Para A0. Ah, detalhe, eu vou colocar, onde é que eu vou colocar A0 aqui então? Bem a questão, né? Pois então, na aula 5, prestem muita atenção, eu falei sobre como acessar esses registros de uso geral. No 16F628, esses registros são apontados, ou melhor, são endereçados a partir da posição. Deixa eu me lembro aqui, porque
cada micro tem uma posição diferente, 20H estando no banco 0. Então eu vou utilizar isso daí. Então cblock e coloco, como é? 20H, né? Então eu vou colocar H, né? H, 20. E em C para definir que finalizou. A explicação completa disso aqui está lá na aula número 5, gente. Certo? E aqui eu vou colocar justamente os nomes a esses registros. A0, B0, mais, e 2. 2 para o resultado, C0 e C1. Você pode fazer assim ou pode colocar também separados por vírgula, né? Tanto faz, né? Eu gosto de colocar assim, porque como expliquei na aula 5, isso me dá uma noção da posição de cada um, sendo que esse aqui é a posição 20H, esse aqui vai ser a posição 21H, sendo que essa estrutura, que é uma estrutura própria do compilador e não do ISA, do micro, me permite alocar de maneira adjacente um registro, ou melhor, um registro em conjunto com os outros, né? A organização é sempre assim, adjacente. Então, aqui é 22H e aqui vai ser 23H. Pronto, né? Então, é isso aqui. Aí eu vou vir aqui, vou salvar aonde? Vou colocar em A0, né? Então, eu vou subir aqui e colocar em A0. Depois eu vou carregar um outro valor de, vamos supor, 4. E vou carregar, a multiplicação tem que dar 20, né? Então, óbvio. Então, vamos colocar aqui em B0, né? E agora vou chamar uma subrotina, que lembrem que se eu não falei isso na aula 4, está na aula 5, onde vocês podem encontrar a explicação detalhada da subrotina call, que é uma chamada, call, chamar o que é uma subrotina, funciona parecido com goto, funciona, a única diferença é que o call, repito, isso também está explicado lá, mas o call é obrigatoriamente associado a um retorno, né? Enquanto que o goto não, ele é pode ser associado a uma corrotina ou não, né? Vamos chamar aqui multi, né? E vou criar aqui, isso aqui novo para vocês, que é a goto cifrão. Quando você colocar cifrão, esse cifrão, na verdade, é para dizer que você vai, ou melhor, aponta para o endereço atual, o endereço indicado pelo PC, que é o contador de programa. Então, por exemplo, se eu estou aqui nessa posição, meu programa começa aqui, né? 1, 2, 3, né? Chegar nessa instrução, vai para onde? Vai para essa aqui, call. E daí ele vai para essa. O contador de programa aqui deve estar em uma posição, né? Essa aqui está representando posição de memória do contador de programa. Então, como o contador de programa está apontando para essa mesma posição, então ele vai ficar em um loop infinito, né? Porque ele está apontando para ele mesmo, e ele mesmo aponta de novo para ele mesmo, então fica aí. Então, isso aqui é uma maneira de fazer um loop infinito no assembly, né? Simplesmente no assembly e no MPLAB, né? Porque essa instrução aqui é só no MPLAB, né? Então, feito isso aqui, agora eu sim vou fazer a instrução multi. Como que vai funcionar essa instrução? Vamos primeiro usar o próprio fluxograma, né? Então, o fluxograma disse o quê? Carregue os valores, já carreguei lá, né? Agora, limpe. Então, como é que eu limpo? Coloquei limpar por segurança. Então, mas como se limpa digamos assim, como é que você pode limpar um registro? Então, veja bem. Há várias maneiras, mas eu vou explicar uma maneira que é segura e que, de alguma maneira, tem uma relação muito forte com o registro status. Esse aqui, o status, esse aqui. E sabemos que o registro status, ele tem uns bits, né? Que permitem verificar quando uma operação é nula e quando ela não é nula, né? E tem um bit para isso. Então, vou mostrar aqui rapidamente. Cadê o status aqui? E diz que ele tem um bit que ele é 1 quando o resultado de uma operação lógica ou aritmética é 0, e esse aqui. E isso é interessante, porque para você apagar o conteúdo de um registro, você tem várias maneiras. Você pode carregar o número 0,
no work e do work mande para o registro que você quer carregar com tudo zero. Isso seria o mesmo que apagar, clear, né? Mas tem uma instrução chamada clear mesmo, que está por aqui, que é essa aqui, ó, clear, e ela gasta um ciclo máquina e ela mexe com o bit C. Então aqui diz, ó, status, bits afetados no registro status. Aí está o C. Então quando você faz com clear F, você termina utilizando de alguma maneira o seu bit, né, indicador de que alguma coisa foi zero, né? Deixa eu ver aqui uma outra coisa. Aqui, ó, eu posso utilizar essa instrução mov lw, que é aquela que eu posso pegar o número 0 diretamente e carregar em w, e depois de w mandar para algum registro, que é esse aqui, mov wf, que é que a gente está usando muito, né, ultimamente, pois é. Nenhuma das duas afeta o bit C. Então, para eu ter certeza de que realmente apaguei algo, utilize clear F. Ela afeta o bit indicador C. Então, se isso aqui é 1, é porque efetivamente aquilo que você fez foi apagado. Aqui você não tem certeza porque ele não afeta nenhuma das flags do status. Então, é uma dica aí também. Então, por isso, eu vou utilizar um método mais seguro que é o clear F e boto aqui A0. E depois faço o mesmo com B0, certo? Então, já apaguei. Depois eu fiz o que no fluxograma eu disse, vou carregar A0 em W e depois W para C0, né? Então, esse processo aí de carregar de um registro, certo? Para o registro de trabalho, a gente ainda não viu. Então, aqui está a instrução para isso. E essa instrução é interessante. Está aqui, ó. Mov, essa aqui. Aqui não dá para... Acho que... Essa aqui. Enfim, bom. Ela, como vocês podem observar... Não, eu sinalizei que era errado. Não, não era isso, não. Era a que está em cima. Essa aqui. Essa aqui, ó, ela movimenta simplesmente o que você tem em um registro, certo? Para um outro registro. Só que aqui você tem que indicar quem é a fonte e quem é o destino, né? Então, nesse caso, eu vou movimentar quem? O que eu tenho na A0, de acordo com o que está aqui, e vou movimentar para W. Então, a maneira de fazer isso é move F, certo? E quem é que vai ser movido? A0. E qual o destino dele? Então, vou mandar para W. Eu coloco W minúsculo? Não. Olha aqui, tem no próprio INC, ele coloca W maiúscula. Então, bota maiúscula, certo? Para você ser fiel, né, ao que tem no arquivo .inc, certo? Feito isso, então, agora sim, seguinte coisa que eu mostrei aqui foi o quê? Pegue esse W e mande para C0. E como se faz isso? Aí esse W é pegue o que tem em W e mande para um registro indicado pelo endereço que eu vou mandar, que é quem? C0, né? C0. Aí está. Né? Então, até agora já fiz uma parte do fluxograma, né? Depois vem o quê? Vem a questão de fazer os decrementos, né? E verificar se esse decremento vai terminar em zero ou se ele não termina em zero, pois então continuar fazendo decrementos. Uma instrução para fazer decrementos, eu vou colocar aqui agora, está aqui, decremente decremente um registro. Essa operação está aqui, então, certo? Decremente F, certo? Decrementa em uma unidade e ele gastou um ciclo máquina, né? E ele evidentemente afeta quem? C. O flag que me indica quando uma operação lógica ou aritmética foi nula. E é isso que eu quero, efetivamente, porque é com esse bit que eu vou saber modelar esse condicional aqui. Quando esse bit seja igual a 1, significa que a operação foi nula, né? E se foi nula, então, em outras palavras, eu vou colocar já logo aqui, para fixar, esse sim aqui é o mesmo que dizer que C é igual a 1, e isso aqui não é quando C é diferente, ou melhor, em outras palavras, quando for igual a 0, né?
Então, pronto, é isso aí que eu vou, disso aí que eu vou usufruir na arquitetura. E para isso, então, eu vou trazer a instrução decf, decremente quem? B0, porque de acordo com o que está aqui é decrementar B0, então decrementa B0. E essa instrução, observem aqui, ela tem dois parâmetros. F é o registro que eu quero decrementar e D é simplesmente, aqui não está explicitado, mas eu vou dizer D é somente dois valores. É para se ele é é para você salvar no registro de trabalho e 0 se for para o mesmo registro em questão F. Outra maneira, aqui, ó. Se eu coloco W pelo arquivo int, estou dizendo que eu quero salvar onde? No registro de trabalho. Mas como eu coloco F, então, na verdade, F é 1, na verdade. Então, quando F, ou seja, 1, então, o valor resultante desse decremento vai ser salvo no próprio registro, ou seja, em B0. E isso é interessante porque eu vou decrementar, por exemplo, B0 vale 4, então eu vou decrementar para 3. Quero que esse 3 fique armazenado no próprio B0, então essa é a instrução para isso, né? Decrementa e armazena nele mesmo, né? E agora sim, faça a pergunta. Qual pergunta? A pergunta é se B0 é igual a 0. Só que não tem como perguntar isso, né? Simplesmente diretamente apontando ao B0, mas temos uma dica que é qual? A flag Z dentro do registro status. E para isso, então, eu vou utilizar aquela instrução que diz verifique se um bit dentro de um registro é igual a 0, né? E se ela for 0, então, se ela for 0, então continue fazendo a soma, porque quando ela é 0, significa que ainda não chegou no final, né? Lembrem aqui disso aqui, né? Não chegou no final das somas, né? Se é 0, né? É porque então ele tem que continuar. Se é 1, tá? Então eu posso utilizar uma instrução que analise quando ela é 0, né? Posso fazer ao contrário também, que analise quando é 1, tanto faz, né? Eu vou fazer assim, verifique, certo? Bit.file, verifique se um bit determinado em um registro é igual a 0 e pule e pule, né? Então, skit clear, né? É esse aqui. E essa instrução está aqui, ó. Bit text file skit clear aqui, ó. Aqui, certo? Então, e já sabem, né? Então, ela envolve pulos e como ela envolve situações de pulo ou jump, então, ela gasta 2 ciclos máquinas quando faz um pulo, né? Isso também está explicado diretamente na aula número 5, tá? Se atentem para a aula número 5, que realmente foi uma aula que eu preparei falando só dessas questões aí, né? Então, continuando, eu vou fazer o quê? Então, já que essa instrução, ela envolve ela modifica esse bit, então eu vou ir aqui e vou perguntar se o status, né? No bit, qual é o bit que eu quero verificar? O bit C, né? Ele está aqui, o status, bit, é aqui, ó, C. Então, eu vou colocar status C. Que está perguntando aí? Veja se ela é 0. Se ela for 0, pule, não? E se não, continue. Então, aqui vou colocar, né? Se ela for igual a 1, ela faz isso aqui. Mas se for igual a 0, ela vai fazer o que eu vou escrever aqui agora, que é o quê? Então, vamos para o fluxograma de novo. Se ela for igual a 1, perdão, se C for igual a 0, perdão, então ela pula, então ela pula e tem que continuar fazendo a subtração, né? Uhum. É isso mesmo, mas antes disso, tem que fazer a soma, né? Então, A0 volta para W e faz essa operação. Então, eu vou implementar essas duas operações na sequência, né? Que seria exatamente assim. Move, né? Movimento aqui em A0 para W, né? Então, move F, né? A0 para W, né? W com maiúscula para ser coerente. Lembremos com o que está escrito aqui, né? E depois, isso aqui seria se C é igual a 0, né? E depois pega o que tem em W, olha aqui, perdão, pegue o que você tem em W, que é o mesmo que tem a 0, na verdade, e some com o que tem em C0, que é justamente o que foi carregado inicialmente. E assim,
e some, né? Então, esse processo, essa instrução aqui, na verdade, vai ser feita com uma instrução nova também, que hoje eu vou mostrar, que é a de soma, né? ADD, que está aqui, ó, ADD W com F. Some o que tem em W com o que tem em F. E nesse caso é justamente isso. Eu vou somar o que tenho em W com o que eu tenho em C0. E para isso, e quero que o resultado seja salvo aonde? Em C0. Então, essa instrução também tem um comando aqui, que é o D. Se você colocar D igual a 1, você salva no próprio C0. Mas se colocar 0, salva em W. Eu quero que salve onde? No próprio C0. Então, eu vou botar aqui 1. 1 ou simplesmente F, que é o mesmo que isso aqui. Então, eu faço aqui add wf quem C0 com, W e salve no próprio C0, que é F aí. Pronto. E aí, então, espero que ainda temos tempo. Então, vou aqui em GoTo e, finalmente, quando ele terminar de fazer isso, volte a um loop de decremento, né? Porque se eu faço essa soma, ele tem que voltar a fazer outra vez a pergunta, né? Então, ele tem que pular para aqui. Esse pular para aqui, já sabemos que a gente pode colocar com um loop, né? Vou colocar aqui um loop, então. Esse loop vai começar a partir daqui. Pronto. Então, ele vai ficar aqui. Então, ele chega aqui, decrementa, verifica se é igual a 1 ou a 0. Se ele é igual a 1, como já falei, ele terminou, né? Terminou de fazer as somas, né? Porque o decremento chegou a 0, então significa que se isso chegou a 0, isso aqui vai valer 1, então terminou o número de somas. E se terminou, então return, né? Que é a instrução para sair da subrotina que inicialmente foi chamada aqui, em call, né? Então, observem como é isso aqui, né? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte aí. Basicamente, a ideia é essa, né? E um end aqui. Isso aqui não vou simular no Proteus, porque não vai ter como observar lá, já que não temos nenhum tipo de periférico para isso. Tipo, para mostrar esse resultado, acho que não é o momento. Depois, não é necessário realmente, eu acho que vocês podem até fazer uma aplicação em que o resultado seja exposto lá na porta B ou na porta A e posteriormente com um 74, 47 ou 147 comuniquem com um display de 7 segmentos, não? Alguma coisa assim, né? Sei lá. Mas isso já vai poder ser a critério de vocês, né? E então, que eu sugiro aqui, então, é simplesmente compilar e verificar o conteúdo dos registros, né? E isso aqui não vai demorar muito, já estou me passando, mas coisa rápida aqui. Somente eu vou dar uma compilada final aqui. Pronto. E para os que de pronto não viram ainda a aula que eu explico um pouco sobre simulação do próprio MPLAB, vocês vão aqui em Debugger, Select Tool, MPLAB Sim, e aí aparece essa barrinha, né? Após você, né, efetivamente preparar a barrinha de simulação, se eu quero enxergar aqui os valores de A0, B0 e C0 inicialmente, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui em View e Watch, certo? Ele me permite ver os símbolos. Então, como eu coloquei a 0, aqui vai aparecer a 0, adiciono, B0 está onde? Cadê B0, gente? Aqui. E adicionar C0 também. Pronto. E adiciono. Eu vou deixar aqui, a ver, que outra coisa acho que é interessante ver aqui. Acho que aqui é interessante também ver o status, o bit C. E o bit C, lembremos, ele está, a ver, deixa eu ver aqui. O bit C, ele está, é o terceiro bit ou bit número 2, né? Que se numera a partir do 0. Então, o bit número 2 é o C, a gente pode ver, ou terceiro em números cardinais. Então, é o terceiro bit. Então, eu vou adicionar ele aqui. Tem um status, ó. Vocês podem... Ah, não, perdão. Isso aqui, aqui são símbolos. Aqui é registros de função especial, né? Então, aqui está o status. Cadê? E aqui está. Vou colocar ele em binário para que vocês vejam o terceiro bit em cardinal. Perdão, em binário.
Aí, pronto. E aqui está, né? Bom, isso aqui inicialmente não importa esses valores pré-carregados, porque já sabemos, eu expliquei na aula 5 e 4, que esses dois bits sempre estão carregados em 1, por padrão, por defeito, e você não tem como alterá-los, são somente de leitura. Opa. Aqui vou colocar em decimal para ver o número 4 carregar e o número 5 carregar. E aqui o resultado em decimal e não, acho que não, né, tanto faz decimal ou binário, a gente somente vai querer ver que a multiplicação realmente funcionou, mas eu quero que mostre aqui que o bit C fica em 1 quando ele finaliza a multiplicação, né? Então vamos primeiramente a rodar isso aqui passo a passo, né? Então vamos ver. E com esse aqui você vai passo a passo, então vamos ver que ele carrega aqui, está no banco 0, né? Certo? Aí, ó. A0 ficou com 5, B0 ficou com 4, e aí chama a subrotina de quê? De multiplicação, e como é call, então com certeza quem entra a trabalhar aqui, a pilha, né? Então, se vocês querem ver a pilha, está aqui, né? Cadê? Advert stake, aqui, ó. E a pilha tem que apontar para que endereço? Ah, você não dá para ver aqui, né? Mas tem uma maneira, que é aqui em Program Memory, né? Aqui você vê a posição. Ele atualmente está aqui na posição 005, então a pilha vai ter que armazenar no seu primeiro nível, quem? O endereço 006, vamos ver? Então aqui vai, e aí está, armazenou 006, e ele foi para onde? Para isso aqui, né? Que a gente vai ver agora para... Aí está. Outro que a gente pode ver aqui é o registro de trabalho. Vamos ver aqui em decimal, pronto, e aí está, né? Detalhe, gente, ó, aqui está acontecendo o mesmo problema que tem acontecido em projetos quando você trabalha com a configuração rápida do MPLAB, né? Minha única sugestão é você resetar, vá aqui em Project Wizard, avançar, né? E seleciona o micro que você está usando, 16F628, avançar. E isso eu expliquei sobre esse fenômeno na aula número 5 também. A aula número 5 está no YouTube, duas parcelas, 1 e 2. Aí vocês vão encontrar uma explicação de por que acontece o que aconteceu. Não sei se vocês notaram, mas B0 e A0 foram apagados e B0 ficou com 251, um fenômeno que não era para acontecer e tá óbvio que é um problema do MPLAB. Aí vocês vão aqui, fazem esse procedimento que eu vou fazer. É um pouquinho demorado, espero que não demore mais do que deve. Gente, bom, aproveito esse lapso aí de tempo. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar? Sei lá. Professor, boa noite. Eu queria confirmar com o senhor os horários de atendimento que o senhor está fazendo com a gente, dessa turma. Sim, os horários de atendimento estão lá como chama? No plano de ensino, mas eu falei, era em quinta-feira, se não estou errado, de 5h40 a 6h40, porque na verdade eu também sugeri, né, na aula passada, a síncrona, eu sugeri para vocês que tem um grupo, né, inclusive eu já percebi que grande parte dos integrantes da turma estão dentro do grupo do WhatsApp. A ideia é que vocês marquem comigo quando terem dúvidas nesse horário, porque se eu vou estar lá conectado e não tiver ninguém, eu acho que é totalmente desnecessário. Então, caso alguém queira algum atendimento nesse horário de quinta-feira, o horário está lá, não exclude, é porque eu acho que me atrapalho às vezes falando o horário, sabe? Vá lá nesse horário, se você quiser realmente tirar uma dúvida, você me contacta via aquele grupo do WhatsApp e eu vou lá lhe esperar no momento certo para
tirar suas dúvidas, beleza? Beleza, professor, obrigado. Tá. Então, gente, ó, somente modifique aqui e aqui diz reconfigurar projeto ativo. Faço isso, avanço, avança e concluir. Pronto, eu vou só resetar esse negócio aqui de novo, né? E compilo, né? Aqui, absolute. E agora tem que funcionar, né? Pronto. E agora vamos lá, então. Começa carregando A0 com 5, B0 com 4. Vocês estão vendo aí, o registro de trabalho ficou com quanto? Vamos ver. Chama car. Apaga-se. Gente, errado. Acho que eu fiz errado aqui. Além de eu também ter feito errado, está aqui C0 e aqui é C1. Na verdade, me atrapalhei aqui também, né? Porque eu tinha colocado aqui apagar C0, C1 e eu acho que eu não sei o que passou aí, coloquei A0, B0, totalmente desnecessário. Era apagar, só, limpar, né, os registros, né? Vou compilar de novo, porque esse erro aí, certo? Mas aquilo que eu fiz agora, de reconfigurar o arquivo ativo, o projeto ativo em MPLab, é totalmente prudente, já que acontecerá muito com vocês provavelmente e para vocês não ficarem assustados aí achando que o programa pode estar errado também, né? Então vamos de novo aqui rapidamente, ó. Como vocês podem observar, os valores estão aí, né? Apago aqui, certo? Olha o que vai acontecer. A0, que está com 5, vai para WREG, né? Então olha aí, pá, tá em 5. E aí vai, né? E aí está. Então ele vai fazer isso e go to loop. Decrementa de novo e vai, né? Decrementa é igual a 1, não, é 0. Então, observem que o bit número 2, ou seja, o terceiro em cardinal, bit número 1, 2 e 3 está em 0, ou seja, que a operação ainda está dando diferente de 0. O decremento está ainda diferente de 0, logo ainda faltam somas sucessivas, né? Então, vou fazer mais um pouco. Então, aqui. E aí, ó. Quanto vale C agora? Vale 1, né? E se vale 1, significa que já terminou. Então, ele vai para a posição seguinte e, e fica num loop infinito, percebem? E esse loop infinito, porque eu botei aqui, é claro, mas o resultado ficou aonde agora? Em C0, aí está. C0 está igual a 20. Gente, tem dúvidas aí? Entenderam? Eu demorei um pouquinho, mas foi por essa questão tudo aqui. Aquele pequeno erro que eu também cometi aí, de escrita. Bom, dúvidas? No Brasil. Não, professor. Tranquilo então, né, gente? Bom, então a aula já está gravada, vou colocar no YouTube e amanhã eu vou deixar a prova nesse horário. Ah, sim, íamos comentar sobre isso. Alguém tem alguma ressalva? Eu acho que eu vou deixar a prova realmente nesse horário, tipo de... Eu vou colocar ela a partir das 7h40 da manhã até a meia-noite. Mas, se vocês querem, eu então vou abrir ela a partir de que horas? Algumas pessoas comentaram para abrir ela a partir de hoje. A partir de que horas? Pode abrir a partir das 21, professor. Pronto. Alguma outra pessoa que queira fazer alguma ressalva com relação a isso? Horários? Professor, Desculpa, professor, vai fechar que horas mesmo? Então, a ideia era fechar ela amanhã, 21h40. Ah, então não seria às 12, não, né? Não, eu iria, se eu tivesse como abrir ela amanhã e fechar amanhã, eu iria prolongar a hora de fechamento de amanhã, né? Mas já que eu vou deixar ela aberta desde hoje, entendeu? Tenho que ter pelo menos uma base de tempo de referência, né? Já que é uma prova, né? Mas se vocês querem que eu abra ela hoje, então não vejo necessidade de deixar ela também até meia-noite de amanhã, tipo, já é muito tempo para uma prova. Eu também preciso que vocês façam
a prova foi elaborada para um tempo de máximo mais que 4 horas. 4 horas não, 3 horas aula, né? Que o nosso encontro de maior duração é 3 horas. Então eu projetei ela como para 3 horas. Mas se eu deixo ela aberta hoje, às 21 e até amanhã, eu acho que amanhã já pode terminar umas 21h40. Assim também me dá tempo para corrigir, né? Vocês também precisam saber das notas, né? Professor, teria condições de botar essa prova para depois de amanhã, considerando que uma parte dos alunos tem aula amanhã? Aí que está, gente. Então, algumas pessoas estão me dizendo que por esse motivo queriam que fizesse a prova depois. Só que, assim, qual foi a outra coisa que eu comentei antes? A questão de que amanhã já tem atividade programada, né? Então, tipo assim, se eu mando ela para depois de amanhã, que nossa aula, de alguma maneira, acho que a aula síncrona é bem mais interessante, né? E se eu boto minha aula síncrona para outros momentos, tem gente que também não vai poder assistir minha aula porque tem outra disciplina. Então, é tipo esse problema NP, né? Se eu sacrifico aqui, pois então ganho lá, mas se sacrifico lá, perdo aqui. Aí fica a critério de vocês, gente. Eu quero só unanimidade. Vocês preferem o quê? Tipo, eu deixo ela agora e vocês me entregam amanhã 21h40 ou eu deixo para começar amanhã 7h40 e termina meia-noite de amanhã. Essas duas opções. Vocês escolhem o quê? Porque eu também quero tempo para corrigir, tá? A prova tem questões abertas também, né? E aí, gente? Professor, nesse caso, então, não tem a possibilidade de começar amanhã e finalizar na quarta-feira? Vocês querem que eu coloque lá amanhã e finalize na quarta-feira? Aí é uma terceira opção. Ninguém comentou essa, né? Pelo que eu estou entendendo, né? Essa é a minha sugestão. Se os colegas acharem boa também, se o senhor concordar, acho que poderia ser feito assim. Eu posso fazer isso. Eu acho que é até mais prudente, né? Já que eu acho que hoje terminou a aula, os conteúdos de hoje devem ser assimilados. Algumas pessoas vão querer pegar a aula e rever de novo, já que eu vou postar. Eu acho melhor essa possibilidade aí. Alguma pessoa tem alguma objeção, tipo, eu vou deixar a prova a partir de amanhã, 7h40, e eu posso deixar para ela encerrar amanhã, que dia é? Terça, né? Então, para que encerre quarta-feira, tipo, o meio-dia, pode ser? Meio-dia. Poderia ser quarta-feira às 18h40, que é logo antes do início da nossa aula, professor? Pronto, bora. Tá certo assim, então. Tá tudo bem para todo mundo? Eu não gostei muito dessa opção, não. Esse horário ficou ruim, pô. É melhor botar terça-noite, então. Porque se for para botar na hora de quebrar durante o dia, Eu não gostei, não. para quem Aí trabalha, eu também não gostei, não. até meio-dia. No caso, gente, seria começar amanhã, 7 horas da manhã, e finalizar depois de amanhã, 18h40. Seria mais tempo do que começar hoje e terminar amanhã, 9h20. Sim, pô, mas a questão não é o mais tempo, não. Pô. A questão é que tem gente que tem aula amanhã de noite e durante o dia trabalha. Então, a noite e o dia não ia mudar muita coisa. Até porque 18h40 na quarta... Mas eu acho o horário... que o mais impactado nessa questão do trabalho foi o próprio Danilo, né? Então, se ele... O ideal seria se colocasse terça de noite até outro dia de noite, né? Como está fazendo de hoje para amanhã, por exemplo. Que Então, seria hoje até 21h40, se a gente botasse na terça de noite até a quarta de noite, né? Que você teria mais tempo para fazer. Então, Agora até meio-dia é complicado. Vejam aí, então, porque eu tô vendo que aí depende de vocês, né? Se vocês escolhem aquele outro esquema que o rapaz falou agora, acho que foi, eu não me lembro quem foi que falou, de começar amanhã e terminar na quarta-feira antes da aula. Ninguém aprovou, pelo visto quase não foi muito. E a outra proposta seria deixar ele hoje à noite até amanhã de noite. É isso aí, né? Pelo que estou entendendo. E tem gente que aprova ou não aprova. Eu prefiro A proposta de amanhã, 7h40 até quarta-feira, às 18 horas, seriam duas noites, né? Praticamente. Né?
Até Mas 18h40. seguinte, Não seriam não 2 seriam noites. 18. Você não vai ter a noite da quarta e a noite da terça para quem tem aula também não vai ter, então não muda nada. E isso, exatamente, Luciano. A Não questão muda é que nada se terça- começar hoje ou começar amanhã. Vai ter uma noite só. Não, hoje Então, gente, vejam aí. Me digam quais hoje a partir horários do vocês chegam, concluem, porque eu acho que se não for assim, então eu vou deixar ela, tipo assim, a primeira sugestão foi deixar ela amanhã, começando amanhã, 7h40 e finalizando na quarta-feira, antes da aula, mas pelo visto isso não colou. Então a outra opção seria o quê? Deixar ela hoje, a partir de hoje, 21 horas, e finalizando amanhã, eu posso deixar até meia-noite se quiserem. Eu também preciso ter tempo para avaliar e preparar as outras aulas, entende? Então, preciso também de um tempo para corrigir. Professor, o senhor poderia, então, deixar começando amanhã às 7h40, mas finalizando à meia-noite da quarta-feira, ao invés de 18h40, finalizando à meia-noite? Amanhã, 7h40, finalizando quarta, meia-noite. Isso. Veja bem, já são 2 dias, né, para uma prova, né, quase. Quando fala 7h40, é 7h40 da manhã da manhã, no caso. Isso. Eu acho que essa ideia tá boa, né? Porque a gente já ia fazer assim, né? Basicamente. Só vai estender um pouco a entrega, né? Até o outro dia, para quem não. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar assim, desse jeito, não vou complicar isso aí não. Alguma pessoa tem alguma ressalva, alguém se opõe, alguém não concorda, só para ter certeza que é unânime essa decisão. Só confirmando qual horário que vai ficar, então? Ficou definido o quê, professor? Só confirmando, a opção escolhida é deixar ela amanhã, a partir das 7h40, e finaliza, amanhã é terça, né? Então, deixando ela terça, 7h40, finalizando quarta-feira, meia-noite. 11h59, na verdade, que a plataforma só deixa assim. Tá ótimo. Pronto. O Tá 7h40 bom, que você se refere é 7h40 da manhã. Sim, sim. Concordo. Agora, 7h40 até... certo. Agora, vou deixar uma coisa bem clara, gente. A prova, ela só tem uma tentativa por pessoa, gente. Então, por favor, quando vocês se sentem a fazer a prova, procurem realmente ter certeza de que vão utilizar o tempo somente para resolver a prova. Porque se você cometer alguma, tipo assim, uma negligência, alguma coisa assim relacionada com você abrir e fechar, isso não vai acontecer. Se você abre e fecha, já fechou. E eu não consigo habilitar sua prova individualmente, porque é um conjunto, é um pacote. Então querendo ou não, tenho que terminar, preciso todo mundo terminar, entendeu? E aí sim. Por isso, eu acho que em função do tempo, acho que cada um vai poder se acoplar da melhor maneira com seu tempo, né? Com suas coisas. Só para entender, professor, então o formulário da prova fica disponível por 3 horas aberto, é isso? Não. A prova está disponível para você desde as 7h40 até a meia-noite do outro dia, correto? Isso é uma coisa. A outra é que você só tem uma tentativa para responder, ou seja, você tem desde 7h40 da manhã até 9h40 do dia seguinte, mas é só uma vez. Tipo, você entrou, por exemplo, amanhã, meia-noite, e aí você vai e responde. E pronto, já acabou. Não tem mais tentativas no resto do tempo que lhe sobra, entendeu? É só uma tentativa de responder a prova. Está lá explicado, inclusive, na própria prova, mas já estou falando para que vocês fiquem cientes, né? Vocês têm todo esse tempão, mas vocês devem ver como administram ele para, em um único momento, vocês responderem a prova, entendeu? Não sei se ficou claro. Ficou, professor. Entendi. Ficou sim, professor. Pronto, fechou isso aí. Tá bom, gente. Então, bom, obrigado aí para vocês. Boa noite a todos. Estudem aí, viu? Diga. Tchau. Esse último assunto de hoje e da aula 5, ele também vai entrar, por exemplo, de a gente fazer o código, ele entra nessa prova? Desenvolver código? Não, desenvolver código não, mas você vai seguramente que interpretar uma que outra coisinha aí de código para responder algumas questões, né?
Mas Tá. é somente, estritamente o que a gente já viu. Nada daquilo que você não viu vai aparecer lá. Pode ficar tranquilo que na prova tudo que aparecer lá, você com certeza já viu em todas as aulas que foram ministradas. Beleza. Tá bom? Beleza. Beleza. Professor, só uma Diga. dúvida. Uhum. Só uma dúvida. É porque na hora que eu estava explicando, a minha conexão ficou falhando, aí eu não consegui entender sim. direito. A gente, quando a gente iniciar a prova, a gente não pode mais parar. A gente tem que começar e terminar a prova em um impulso só. É isso que você está falando? Isso, pelo que você me entendeu, esse impulso que você está falando é tipo uma tentativa, né? Tipo, você abriu ela agora, aí você vai ter que resolver ela agora, entendeu? Não vai tipo, eu vou abrir, eu vou ver as questões e depois eu volto e abro, e não, porque também não tem sentido, né? A plataforma não vai ter como deixar fazer isso, então por isso que eu estou lhe dizendo com anterioridade para você reservar um tempo desde 7h40 de amanhã até meia-noite do outro dia, ou seja, você tem quase 2 dias para você procurar um espaço de tempo para se dedicar a essa prova, entendeu? Então já você aloca na sua agenda, no seu espaço aí um horário certo e pronto. Ou você tem realmente uma tentativa mesmo. Entendi agora. Ok, professor. Valeu. Alguma outra coisa, gente? Tudo bem, então. Então tá, gente. Não, professor, beleza. Então tá, gente. Boa noite e a gente se vê, tá? Boa noite para vocês. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite.